Salve galera, salve, salve, começando com o astral lá em cima, porque começou o quinto episódio do Dicas de Pai Podcast. Tô certo, Júnior? É o quinto ou tô Certíssimo. errado? Quinto episódio, salve, salve, meu brother, salve, salve pra toda a rapaziada que tá acompanhando a gente aí. Quinto episódio, chegamos. Chegamos e chegamos com bastante coisa boa aí, talvez nem tanta coisa boa, né? É, Vida de pai, a gente tem que falar de bastante coisa chata. Até engasguei, que isso? Mas chegamos e o primeiro recado que ele fica, o primeiro recado que é o de sempre, né? Siga o podcast Dicas de Pai no Instagram, no TikTok e claro, você não pode esquecer daqui, se você viu esse vídeo, se esse vídeo te alcançou, se você gosta do tema, se interessa, dê o like e se inscreva no nosso canal. Isso é bem importante. Estamos aí com a meta de chegar a 100 inscritos, né, que é um número importante. E quem chega em 100, chega em 200. Quem chega em 200, para mim, já chega em 1000. E daí, o céu é o limite, não é não, Júnior? é isso aí. E o mais importante, seja pai, tenha filhos. Tenha filhos, tenha filhos. O conselho do Dicas de Pai podcast é vamos repopular a Terra, mas com consciência e com responsabilidade que você está criando um outro ser humano e você tem que fazer isso direito. Correto? Exato. Vamos lá. Vamos embora, vamos começar os temas. O primeiro tema do Dicas de Pai podcast hoje a gente vai falar um pouco sobre crianças, né? Acho que a gente fala isso com recorrência aqui, mas um tema inusitado, né? Não sei se todos viram, algumas semanas atrás, aqui em Osasco, a minha cidade, não do Júnior no momento, mas uma cidade aqui próxima da Grande São Paulo, aconteceu uma fuga numa creche. Eu nunca tinha visto Olha que notícia maluquice. disso. Cara, eu acho que eu já ouvi histórias, mas eu nunca tinha visto um vídeo em que mostrava isso. A gente conseguiu, repercutiu bastante até na mídia. A gente conseguiu o vídeo. Vamos fazer aquele famoso react, né? Vamos lá. Vamos lá. Surgem correndo. Uma quarta vem logo atrás. Um casal que estava na calçada percebe a movimentação e vai de encontro aos menores. O que você acabou de assistir foi a fuga de 4 crianças desta creche municipal que fica em Osasco, na Grande São Paulo. A imagem teve grande repercussão e assustou as mães. Fiquei preocupada demais. E mesmo não sendo os meus, eu me sinto preocupada, porque hoje não foi o meu, e amanhã é, entendeu? Gente, foi uma falha, no meu ver, tá, como mãe, dos professores e não da escola, porque até então eles estavam num parquinho com as professoras. O portão usado para a fuga foi este aqui. Agora tem cadeado e até uma corrente, mas no dia não estava assim. A informação é que uma mãe com um filho cadeirante passou com a criança por aqui. Na hora de ir embora, teria deixado esse portão aberto. As crianças que brincavam ali no fundo pularam aquela mureta, correram até aqui o portão e acabaram ganhando a rua. Só não foram mais longe porque ali do outro lado estava um casal que, percebendo essa movimentação, correu para impedir que essas crianças fugissem. A imagem mostra a rua. Tá aí. Que isso. Cara, que caso meio bizarro, né? É uma coisa que a gente nunca imaginava que ia ver uma cidade grande, organizada, né? Como a gente tem hoje em dia. E eu vou guardar os meus comentários, eu vou deixar você falar primeiro desse assunto aí, Júnior. Cara, eu quero saber primeiro o que está acontecendo com o Osasco, né? Numa semana, criança sendo agredida na creche, agora uma falta de segurança total, criança fugindo, né? O que está acontecendo? Bom, vamos lá. Eu acho que assim, vai do bom senso de todo mundo, porque como fala na reportagem, né? Uma pessoa teria passado por ali, abriu o portão, mas não fechou, né? É aquele famoso, pô, se você pegou, coloca no lugar. Se você abriu, você fecha, né? Mas a responsabilidade é da escola, a responsabilidade não é de ninguém. É uma responsabilidade exclusiva da escola. Verificar se tem portão aberto, se tem alguma possibilidade de alguém entrar ou de criança sair.
Eu acho que, assim, segurança em primeiro lugar. Mais uma vez, quando você deixa uma criança na escola, na creche, num espaço de recreação infantil, você está deixando ali o teu maior bem, né? Você tem que ter certeza que aquele local está seguro e que nenhum mal vai acontecer ao teu filho. Aí você recebe, você está no trabalho, está em casa e recebe a notícia de que teu filho fugiu da creche. E, cara, olha lá, criança pequenininha, deve ter o quê? 2, 3 aninhos de idade, né? Pelo tamanho, pelo que dá para ver ali no vídeo. É inadmissível, né? Inadmissível. É reforçar a segurança, é colocar alguém nos portões, reforçar ali com cadeado, para que ninguém possa entrar, né? E também para que a criança não saia. Não, além disso, eu vou primeiro parabenizar os heróis, né? Porque esse casal que estava por acaso ali passando na rua e direcionou as crianças de volta para a escola, eles são heróis, porque a Com chance de um certeza. carro pegar uma criança que você viu, elas não estavam andando na rua, né? Elas estavam correndo na rua. A chance de passar um carro, não ver e pegar uma criança era alta. A chance de passar alguém mal intencionado e levar essa criança também era alta. Então, esse casal ter visto isso, porque, outra coisa, repito, não tinha nenhum funcionário da escola vigiando a rua, vigiando o portão, vigiando o pátio. E é uma responsabilidade sem tamanho uma coisa dessas. Por mais que sejam crianças, gente, se até gato foge, cachorro foge, até jabuti foge. Quanto mais uma criança que já corre, pensa, pula muro, já escala. Que isso, gente? Não dá para ter um descaso desse no ambiente escolar. E você falou bem, os pais, a forma que eles souberam dessa fuga é algo muito preocupante, porque se a escola não ligou, eles viram lá no balanço geral, né? Eles viram lá na rede social, eles viram lá no grupo do bairro lá que soltou a notícia, alguma coisa assim. E eu acho que isso é ainda pior, né? Se não houve uma comunicação oficial, Com olha, seu certeza. filho fugiu da escola hoje, é um caso que vai repercutir. Cara, eu me colocando na posição de pai, se sei disso, eu mudo meu filho de escola na hora. Não, no Eu não ia mesmo confiar dia, com nunca certeza. mais. Eu não Com ia confiar certeza. nunca mais. Não tem como. É algo meio que automático, assim. Eu ia olhar assim, toda vez que eu fosse deixar ele na escola, ou que eu soubesse que a perua tá lá deixando ele na escola, eu ia falar, não confio. E quando você deixa de confiar numa escola, você entra numa situação perigosa, que é que você começa a questionar tudo, você começa a não ter certeza se tá tudo bem, você começa a ter que ficar ligando, pô, meu filho tá bem aí, não sei o quê. E é a última coisa que todo pai quer, né? Não confiar em aonde o filho dele está. Então, cara, eu mudaria na escola, é quebra de confiança total uma coisa dessas. Total, cara, mudança imediata. E você falou muito bem. Parabéns aí aos heróis que conduziram as crianças ali de volta. Ainda bem, né, que tinha essas pessoas ali que puderam ver e nenhum mal pior aconteceu. É, tem até alguns comentários aqui. Uma internauta que comentou. Internauta é fogo, né? Cheguei na época de falar uma coisa dessas. Uma pessoa que viu aqui falou: Ah, nunca vi uma quadrilha organizada tão fofa. Né? O pessoal levou um pouco no senso de humor porque tá tudo Sim, bem, né? Isso é sim, sim. importante. Aí a outra tem aqui: Ah, na minha época matava aula no ensino médio, agora já estão matando aula na creche. Tá tudo ficando cada vez mais precoce, né? Exato. Se fosse no ensino médio, estaria teoricamente tudo bem, né? Porque pelo menos é uma pessoa que sabe o que está fazendo. Sim. Mas esse tamanho é complicado. Vamos ao segundo assunto, né, Júnior? A gente teve aí nas últimas Literalmente, semanas fogo no parquinho. fogo no parquinho. Vamos ao segundo assunto. É um assunto que não é nada legal, né? A gente teve aí na última semana o caso da Vitória. Não sei se todos acompanharam, eu imagino que sim. Até eu, que não acompanho tanto o noticiário, via algumas atualizações que aconteceu, que foi uma jovem que foi brutalmente assassinada aqui na região da Grande São Paulo, mais especificamente ali as cidades de Cajamar, Franco da Rocha estavam envolvidas.
E, cara, a gente não vai falar do caso dela em específico, de como aconteceu, o que aconteceu, etc. Esse não é assunto do nosso podcast, mas aconteceu uma situação que é assunto do nosso podcast, né? O pai da Vitória, ele foi convidado ao programa da Patrícia Poeta, o Encontro, e no meio de uma entrevista declararam que ele era suspeito do caso, né? A gente tem aqui, a gente separou aqui a notícia, já vou botar na tela aqui. Tá vendo aí, Gina? Pronto, aqui, ó. A gente tem aqui a notícia. O pai dela se sentiu, como vocês veem aqui, ó, humilhado por Patrícia Poeta. Eu falo aqui mais especificamente o que aconteceu. O difícil de mostrar a notícia é que tem bastante anúncio hoje em dia, né? Uma coisa que não falta no site é notícia, ou do site de notícia principalmente é anúncio. Mas aqui, ele estava dando uma entrevista no programa Encontro da Patrícia Poeta e ela fez a revelação durante a entrevista. Ela achou que era de bom tom fazer a revelação durante a entrevista de que ele era um dos suspeitos no caso, né? Maluquice, né, cara? E aí ele fala que, cara, ele se sentiu surpreso, perplexo e principalmente humilhado, né? E aí, claro, veio a confirmação de que ele não era um suspeito, né? Nunca foi. Pode ter sido investigado ali para saber qual era o álibi, o que aconteceu, mas é um procedimento normal de todas as pessoas que estão envolvidas no caso, né? Outra coisa é, sei lá, depois de dias de investigação, você chegar na TV, você está entrevistando a pessoa, que é o pai da vítima, e você falar, você é um dos suspeitos no caso. Isso eu acho que é de fato uma grande humilhação, e eu trago de volta aqui para nós dois, para a gente comentar, né? Porque, por exemplo, você é pai, eu sou pai, a gente está aqui falando no Dicas de Pai podcast, e aí a questão é, cara, tipo, como você lida com uma situação dessa? Que você já está completamente desestabilizado mentalmente, você já está vivendo uma situação de exposição extrema, né, que o país inteiro está acompanhando a sua vida, o país inteiro sabe o que aconteceu, uma tragédia na sua família. Você vai dar uma entrevista para falar sobre isso, para falar como você está se sentindo, etc. E aí a apresentadora, completamente do nada, vira e fala que você é um dos suspeitos do caso. Qual é a sua impressão sobre uma situação como essa, Júnior? Cara, e é complicado porque, assim, isso ainda vem de uma pessoa que tem bagagem na televisão, né? Uma pessoa que tem experiência, né, no ramo há muito tempo. E isso é absurdo, né? Eu acho que a maior dor, acho não, tenho certeza, né? Qualquer pessoa que infelizmente tem a propriedade para falar sobre isso, eu acho que há de concordar. Eu acho que a maior dor que alguém pode sofrer na vida é a perda de um filho, né? Eu acho que é uma dor irreparável, é uma coisa que muda completamente a vida da gente e dificilmente há novas razões para voltar a ser feliz. É uma tragédia. E com relação a Patrícia Poeta, desejo que ele ganhe o processo. A gente sabe que é uma dor irreparável. E conheço um pouco até a região ali, a minha família fica ali, eu tenho parte da família ali no município de Jordanésia, em Cajamar, e que ele possa ter uma vida aí o mais tranquila possível e dormir um pouco em paz, sabendo que a justiça está sendo feita e que o criminoso está atrás das grades. Cara, tipo, com certeza, tomara que ele tenha um pouco desse alento aí. Mas, de novo, eu volto aqui, uma situação de exposição extrema. O senhor Carlos aí, ele foi, acho que personagem principal aí do desdobramento dessa história ao longo dos dias. Tudo queriam saber a opinião dele, tudo perguntavam para ele dava entrevista para toda parte. Com certeza foi algo extremamente desconfortável, mas é um caso que tomou aí a atenção do país, é um caso que teve ampla cobertura da TV aberta, da internet, das redes sociais. Todo mundo queria saber, ele foi colocado aí nessa situação que com certeza ninguém gostaria de estar, e acima de tudo, além de tudo isso, quer dizer, ele ainda foi exposto na Globo, né? A Globo que, convenhamos, a Globo é a emissora de maior audiência do país, a Globo é a emissora mais conhecida aí, talvez, da América do Sul inteira.
A Globo é um expoente de comunicação absurdo e eles cometerem um erro grotesco desses, né? Não sei se todos sabem, eu sou jornalista, né? Então isso é uma coisa grotesca de fazer. E não dá para a Patrícia Poeta, uma pessoa que tem uma bagagem, cometer uma gafe dessa de falar ao vivo que ele é suspeito. Por mais que ele seja, sei lá, o suspeito número 10 da lista da polícia. Você não vai chegar numa entrevista exclusiva com ele no momento tão fragilizado que ele está como esse e falar, ó, recebi a informação aqui de que você é um dos suspeitos do caso. Cara, isso é uma difamação absurda, porque o tribunal da internet, não sei se você conhece, Júnior, o tribunal da internet, ele é duro. O tribunal da internet, ele é ali em tempo real, ele não espera para saber provas, ele não espera para saber nada. No momento que ela falou isso, com certeza, um monte de portal de notícias já deu ali, né, porque estava todo mundo acompanhando, já deu ali a notícia, Patrícia Poeta revela que pai de Vitória é suspeita no caso. E aí, como é que fica a imagem dele? Em relação às pessoas que viram essa notícia e não viram as outras desmentindo. Então, cara, é uma situação grotesca, uma situação horrível. Eu espero que o senhor Carlos aí tenha todo o alento possível. Pegaram o bandido, né, o assassino da filha dele, mas claro, isso não é alento para nada. E também, né, fica aquela, né? Ele declarou, e saiu aí em todos os portais, declarou que ele espera que essa pessoa morra. Essa é uma declaração forte, mas eu não culpo ele. Eu, como pai, eu não culpo ele. Talvez eu diria coisa semelhante, talvez eu faria coisa pior. Não sei, não estou nessa situação. Eu estranharia se a reação dele fosse diferente, porque eu acho que é um sentimento natural. É um sentimento natural. A pior coisa que acho que alguém pode sentir é a sensação de impotência de alguém ter machucado seu filho, sua filha, e não ter o que fazer, não ter como reverter essa situação. Não Então, tem. é totalmente compreensível. Mas é isso, né? Esses são os nossos comentários aí sobre esse tópico aí que é pesado, não é um tópico legal, é um tópico difícil de processar, é um tópico que é desconfortável, mas infelizmente ele e muitos outros pais aí que perdem seus filhos cedo e perdem os seus filhos de maneira repentina, sofrem hoje em dia, né? Vamos seguir, Júnior? Vamos seguir que Vamos nessa. agora, finalmente, a gente vai falar de alguma coisa boa, alguma coisa que não é uma tragédia, alguma coisa que não é uma situação que dá medo, né? É uma situação boa, é uma situação que é um conselho aí que você gostaria de dar e que eu também daria para todos os pais que estão nos assistindo. Você pode puxar esse, fica à vontade. Cara, vamos lá. A gente falou ali dos heróis lá no começo, né? Que conduziram as crianças ali. E eu quero pegar esse gancho de herói. Essa semana eu fiz uma descoberta maravilhosa. E aí vem a importância do que eu vou falar para vocês. Cara, eu descobri, fiz até um vídeo falando sobre isso. Eu descobri que o meu bisavô foi um herói da Força Expedicionária Brasileira. Não foi só um pracinha da FEB, mas foi um herói que participou de conquistas importantíssimas. Eu consegui documentos ali com a minha família. Quando eu ingressei nas Forças Armadas, eu ouvi falar, né, que eu tinha um parente que havia sido da Força Expedicionária Brasileira, mas eu não fui atrás, não fiz uma pesquisa mais aprofundada, e agora com a minha prima eu consegui muitas informações, e isso foi muito legal. E aí eu queria dar um conselho, assim, para as pessoas. Cara, guardem as coisas, né? Guarda foto, guardem objetos para recordação, para memória de pessoas da tua família. Tudo que você puder, separa um espaço na tua casa, um baú ou uma caixa, mas guarda, né? É importantíssimo a história. Vai atrás da história da tua família, pode ser que você se surpreenda, vai atrás da história do teu sobrenome, né, dos teus antepassados, do lugar onde moravam, onde viviam, o que fizeram. Eu acho isso, assim, fantástico. Os objetos que as pessoas guardam, né, da história daquelas pessoas, eles falam muito sobre aquele período, sobre aquele momento, sobre o que aquela pessoa fez, o que ela era. Então,
hoje, começa a fazer isso hoje, né? Pega um objeto ali que você acha que futuramente pode ter uma história legal, pode falar um pouco sobre você, guarda, né? Preserva isso para que futuramente os netos, bisnetos, tataranetos saibam um pouco sobre a tua história, quem você foi, quem foi a tua família, o que vocês fizeram, como eram, como viviam. Eu acho isso fantástico. Eu fiquei feliz demais. Essa semana para mim foi uma semana de muita felicidade, de muita alegria, principalmente por ter pertencido aí ao Exército Brasileiro, às Forças Armadas, saber que eu tenho um bisavô, saber que eu tenho no sangue ali um cara que foi herói da Força Expedicionária Brasileira, né? Ajudou ali no enfraquecimento das tropas nazistas, nas conquistas que teve na Itália, ficou um ano lá, né? Um ano, embarcou em julho de 44, desembarcou no Brasil em julho de 45, então um ano vivendo guerra, respirando guerra todos os dias. Eu imagino as histórias que esse cara não tinha. Infelizmente não tive a oportunidade de conhecê-lo, mas assim, só de ter acesso a esses objetos, a saber dessa história, foi muito legal. E é uma história que eu vou passar para minha filha, é uma história que eu vou passar para minha família adiante, e é um conselho, façam isso. É isso. Falou bonito, falou muito bem. Primeiramente, saúdo aí o seu bisavô, foi realmente um herói. Nem todo mundo gosta de história como a gente gosta, né? Mas eu estudei bastante a Segunda Guerra Mundial, principalmente, né? Porque talvez foi a que mais gerou revolução tecnológica no mundo, né? O rádio foi criado ali na Segunda Guerra Mundial, então a codificação as linguagens de codificação, a aviação moderna também se desenvolveu muito com a Segunda Guerra Mundial. Então, pouca gente estuda, pouca gente sabe o que representou esse período histórico e que o Brasil participou, né? Pouca gente sabe que o Brasil participou, e o Brasil foi importante ali nos confrontos com a Itália, nos confrontos com a Alemanha. E é muito legal, cara, muito legal saber desse histórico familiar seu. Falando um pouco para mim, trazendo um pouco para o meu lado, infelizmente isso não é uma cultura bem difundida na comunidade negra no Brasil. Muitos de nós não sabemos a origem dos nossos nomes, dos nossos sobrenomes, quem foram os nossos bisavós, quem foram os nossos tataravós, etc. Eu sei mais ou menos, só eu sei que meu bisavô, um deles era índio, o outro deles era africano, minha outra bisavó, ela vinha de uma família europeia, né, então eu tenho bastante miscigenação no meu sangue, e é triste também, né, porque eu por muitos anos eu não sabia como eram os meus avós, né, porque quando eu nasci, meus dois avós, né, os homens, né, eles já tinham falecido. O pai da minha mãe faleceu na década de 80 e o pai do meu pai faleceu, se não me engano, em 1993, eu nasci em 96. Então eu não tive contato com nenhum deles, só ouço histórias, né, eu sei os nomes deles também, José e Luiz, mas eu não tive fotos, né? Eu vim ver uma foto do meu avô recentemente, uma foto que minha avó não tinha queimado, né, porque ela sofreu bastante com o luto e acontece, né, algumas famílias, para não continuarem sofrendo com o luto, elas queimam as coisas das pessoas que faleceram para tentarem seguir adiante. Então a minha avó queimou as fotos do meu avô, então não tinha visto. E de parte de mãe, basicamente era um período que não tinha foto, eles vieram do Piauí, né, um outro estado, era uma cultura um pouco mais rudimentar também, então não tinha foto, nunca vi uma fotografia do pai da minha mãe, por exemplo. E é uma coisa que, sendo bem honesto, para mim, eu que sou adulto, ainda é uma coisa que me dói um pouco, né? Porque eu não sei exatamente como eles eram, você não tem uma referência visual daqueles que falam tão bem. O pai do meu pai, para o meu pai, foi um herói. O pai da minha mãe, para minha mãe, foi um herói também. Eu não tenho uma referência visual de quem eles são. Então, esse conselho aí, essa história que você traz, ela é muito importante para a gente se conscientizar como uma nova geração. A gente tem mais mídia do que todas as outras gerações anteriores. A gente consegue guardar. Então, guardem, mostrem para os seus filhos. Eu vou contar as histórias da minha família para o meu filho também. E isso é importante. Isso é importante. É importante você saber de onde você veio para ajudar a construir a sua personalidade. Então, isso que você trouxe é bem legal, Júnior. Cara, legal, é exatamente isso. Essa descoberta que eu fiz,
até ajudou a entender um pouquinho, né? Eu sempre tive uma paixão pelas Forças Armadas, sempre quis ingressar no Exército e eu não tinha, até onde eu sabia, eu não tinha parente que tinha essa mesma intenção, esse mesmo gosto, essa mesma vocação. E aí agora eu descobri, eu falei, caramba, né? Eu tenho alguém ali que tinha o mesmo pensamento que eu, que tinha a mesma vontade que eu. E, bom, infelizmente você não conseguiu ter essa referência de fotografias, de saber o histórico, mas agora você tem essa oportunidade de criar isso, né, para o teu filho, Exatamente. começar a criar isso agora. E mais uma coisa, né, a gente está vivendo uma era digital onde as pessoas raramente revelam foto, né? Mas, cara, eu acho isso de uma importância absurda. Eu não sei se é porque na minha família a gente tem essa cultura, tanto a minha mãe quanto a minha avó tem muita fotografia, tem muita foto ali guardada, álbuns. Eu tenho muitas fotos de quando eu era pequeno. Eu tenho até fita de áudio da minha voz 2 anos de idade. A minha família tem essa cultura de preservar essas coisas. Eu acho isso importantíssimo, né? Coisa que você pode ver, ouvir. Às vezes no celular acaba perdendo, troca de celular, perde o celular, perde o acesso a um e-mail, aquelas fotos acabam ficando, né, esquecidas, perdidas por aí. Então, se tiver a oportunidade de fazer um álbum de fotos, né, guardar isso ali fisicamente, eu acho importantíssimo, acho que deveria fazer. Não, com certeza, tem que fazer. Se você tem essa oportunidade, faça, porque pode para você não parecer importante hoje, né? Tirar uma foto de um momento ali, uma confraternização, um aniversário ali que apareceu a família, pode não parecer importante hoje, mas a gente tem que lembrar, né? Essas pessoas podem não estar presentes amanhã, o seu filho não vai ter o mesmo contato que você teve com essas pessoas, ele pode não saber quem são elas futuramente também. Então, cara, Mas ele vai criar registra. uma imaginação muito legal, né? É que nem eu vejo Exato. hoje, assim, a minha mãe me mostra as fotos dela mais nova, foto da família, e eu crio, né, em cima daquilo que eu vejo, uma imaginação de como que era aquela época, como que foi aquele dia, aquela situação, e isso me traz uma sensação muito boa, eu acho muito legal. Sim, com certeza. Então revela e principalmente escreva atrás, né? Porque a nossa memória ela vai embora com o tempo. Então O ano, se escreva puder escreve o ano, o dia, quem legal. estava presente ali, qual foi a ocasião, pelo menos. Então faça isso, que a sua família, as gerações futuras, elas serão muito gratas pelo seu esforço. Isso aí. É isso, né, Júnior? Chegamos ao fim de mais um Dicas de Pai podcast. A gente fica super feliz de tocar esse projeto. E como o Júnior relembra em todo vídeo que a gente faz. Cara, se você quer participar com a gente, se você quiser contar suas histórias, se esse programa chegou em você e você tem algum interesse, cara, manda mensagem pra gente. Temos todos os contatos aqui, as redes sociais na descrição. Se você quiser deixar nos comentários também, pode deixar. A gente sempre fica de olho nos comentários. E é isso, Júnior. Alguma palavra final aí do nosso podcast? Cara, mais uma vez, como sempre, agradecer você, agradecer a toda a audiência, e pedir para o pessoal que assistam os outros episódios. Tá tudo muito legal. A cada episódio a gente vem melhorando em alguns aspectos. Melhorias ainda virão, tá? E eu quero agradecer. Tem um público aí fiel que às vezes manda mensagem para mim e fala: olha, tá muito legal, que bacana, continuem fazendo. E a gente vai continuar. Toda semana aqui vai ter episódio novo. Aqueles que quiserem participar, sintam-se à vontade, manda para a gente lá no direct ou manda para a gente através do WhatsApp. A gente quer realmente trazer pessoas, histórias, dicas. A gente está buscando isso, tá bom? E sempre aí essa interação com os pais, mães e todo o nosso público aí. É isso. Um grande abraço para todo mundo e não deixa de se inscrever, lógico. É isso. Vamos nessa e um abraço a todos vocês. Abraço. Valeu! Até mais.